Quantos são pais aqui? Levante a mão. Cadê os papais? E quantos são filhos? Todos são filhos, né? Glória a Deus. Aleluia. Honrar os pais é o primeiro mandamento com uma promessa. A Bíblia diz: se alguém quer viver muito, deve honrar os seus pais. E como igreja, nós queremos glorificar a Deus pela vida dos pais. O papai é a pessoa designada por Deus para amar, cuidar, proteger, ensinar no caminho e liberar o destino profético dos filhos. Os filhos não teriam como pagar todo o investimento feito pelos pais, mas podem ter um coração grato. Pai, muito obrigado por todo o investimento na minha vida. E talvez por alguma situação, algum filho ou filha não teve o pai por perto. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Alguém que talvez tenha fechado o coração para o seu pai, receba essa capacitação de Deus para poder honrar, para poder abençoar o seu pai. Pai, eu te amo, não importa o que você tenha feito, o que você tenha dito, você é importante para mim. A Bíblia fala do dia em que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Este é o sonho de Deus. Amém? Então, a todos os papais, um feliz Dia dos Pais. Aplauda Jesus pelos pais. Glória a Deus. Esse foi o nosso editorial do dia. Eu quero trazer uma palavra hoje, queridos, que tem a ver também com esse tema. E eu quero começar com uma história. Uma história real que aconteceu nos Estados Unidos. Sempre nos Estados Unidos histórias, né? E a história é o seguinte: uma organização de assistência social realizou um trabalho com presidiários. Eles escolheram o Dia das Mães. E os voluntários foram até o presídio e levaram cartões para que os presos pudessem escrever para suas mamães. E o trabalho foi um sucesso, todos queriam participar, escrever, foi muito legal, faltou material, foi assim, bom demais. E aí o pessoal pensou o seguinte: vamos fazer o mesmo no Dia dos Pais. Prepararam material, fizeram muito mais cartões e eles foram para lá, desta vez no Dia dos Pais. O que aconteceu? Não aconteceu. Primeiro, a maioria não tinha pai. E os demais, a direção do presídio deu a seguinte informação: olha, aqueles que têm pai, é muito raro um presidiário ter um bom relacionamento com o seu pai. Queridos, nós queremos hoje refletir sobre a figura do pai, o seu valor, que reflete o próprio caráter de Deus, porque Deus é Pai. Nós cantamos aqui sobre o bom Pai, sobre a bondade de Deus, o Pai. E o tema da mensagem de hoje é um pai exemplar. Amém? Obrigado pela água. E eu quero falar de um pai que está na Bíblia, um homem que foi o maior de todos os servos. O seu nome é José, e não é o do Egito. Eu falo de José o carpinteiro, o pai adotivo de Jesus. Por trás da maneira pela qual José criou Jesus, existem princípios preciosos que nós todos podemos aprender, e mais ainda nós pais podemos absorver aqui princípios maravilhosos. Vamos, antes de
começar, vamos orar. Feche seus olhos, cubra a sua cabeça. Pai, como nós precisamos nessa manhã, mais uma vez, ouvir a Tua voz. Que o nosso coração esteja disponível para aprender da Tua palavra, que é a verdade. A Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Por isso, fala conosco nessa manhã, neste dia dedicado ao Dia dos Pais. Podemos aprender com o Senhor, que é Pai, que o Teu amor, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia seja sobre cada um de nós nessa manhã, que possamos sair daqui hoje cheios da Tua glória, cheios da Tua virtude, da Tua unção, do Teu poder. Fala conosco através da Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. José e Maria moravam em Nazaré. E nós gostamos de dizer que Maria foi escolhida por Deus e de fato foi uma mulher exemplar, a mais bem-aventurada de todas, foi Maria. Porém, José também foi escolhido por Deus. Deus olhou para José e falou: você vai ensinar o meu filho. E nós vemos Jesus adulto se relacionando com o Pai Celestial, com tanta intimidade e devoção, onde ele aprendeu a buscar a Deus, no seio familiar. Jesus, com 4, 5 anos, era uma criança como outra qualquer, que precisava ser ensinada, instruída, corrigida. Já pensou em disciplinar o Filho de Deus? José recebeu essa tarefa. Que responsabilidade! Mas quem foi José? José não é apenas uma peça do presépio, uma figura ilustrativa. É fato que durante muito tempo, na história da igreja, a figura de José era motivo de zombaria. Nas gravuras antigas, José era pintado sempre dormindo. Havia entre os padres uma piada, né? Quando alguém falava: vou fazer a meditação de José, ele estava indo dormir. Mas, graças a Deus, a imagem de José ela foi resgatada. E José, de fato, foi um pai excelente, escolhido por Deus. A tradição diz que ele era muito carinhoso e estava sempre beijando o menino Jesus, e isso é tão revelador, isso é tão poderoso. A Bíblia não dá muitos detalhes da vida de José, mas nós podemos ler nas entrelinhas, podemos ler a própria vida de Jesus, que diz muito sobre o seu pai adotivo, a criação que Jesus recebeu. Nós vamos olhar algumas características da vida de José, que nós podemos aprender, verdades, virtudes, princípios. E a primeira coisa que nós aprendemos com José é sobre vida devocional. Em Lucas 2,41, nós lemos, está aqui na tela, você pode abrir se desejar, diz assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. José levava a sua família para a igreja. José tinha uma vida de oração. Como que eu sei disto? Deus visitou José em sonho 3 vezes para dar orientação. Primeiro, José sonhou com o anjo lhe dizendo para assumir Maria junto com o bebê. Depois o anjo apareceu novamente em sonho, ordenando que eles fossem para o Egito. E num terceiro sonho, o anjo apareceu e disse que eles poderiam voltar. Ou seja, toda essa experiência de sonhos espirituais com anjo revela alguém que possuía uma vida de oração, que possuía intimidade com Deus. E o pai exemplar, ele transmite esse modelo. O pai exemplar ensina aos filhos a importância de orar, a importância de congregar. Pai, eu não estou a fim de ir para o culto hoje. Queridos, eu posso dizer, pela graça de Deus,
que o meu filho nunca disse esta frase: hoje eu não estou a fim de ir para o culto. Existem pais que não aceitam o filho faltar na escola, e está corretíssimo. Porém, não pensam o mesmo em relação ao culto, em relação à comunhão. Queridos, mais perigoso do que faltar à escola é faltar a comunhão com Deus e a comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Congregar não é uma opção, é um dever sagrado de todo cristão. Que modelo estamos passando? Realmente estamos ajudando os nossos filhos seguirem Jesus? Tem um ditado que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Precisamos ensinar pelo exemplo, buscando a Deus, lendo a palavra, congregando, que de fato o Senhor seja o primeiro nas nossas vidas e na vida deles, os filhos também. Ensinar a buscar a vontade de Deus, ensinar a ser um sacerdote no lar, ensinando no culto doméstico, na hora do café, no carro, em toda oportunidade, como diz a palavra. Então, a primeira coisa que aprendemos com José é sobre vida devocional. Segunda característica de José, integridade. José era um exemplo de integridade. Vamos a alguns fatos importantes sobre a vida de José. Em primeiro lugar, José não era um simples namoradinho de Maria, um ficante, né? Ele não estava ficando com Maria. Ele possuía um compromisso de constituir uma família. Outra coisa, José cumpria as suas obrigações civis. O governo decretou o recenseamento. José precisou ir para Belém, onde era a sua terra natal, para ser contado, mesmo diante da dificuldade com a esposa grávida, perto de ganhar neném. Ele partiu numa jornada porque ele precisava ir para o recenseamento. José assumiu a paternidade pública de Jesus, recebendo Maria como esposa, mesmo que para a sociedade da época fosse um escândalo. Maria apareceu grávida, até explicar que era filho de Deus. José assumiu. José era reconhecido pelo seu trabalho de carpinteiro, inclusive ele ensinou a profissão para Jesus. José tornou possível a vocação de Jesus. Você pode falar, mas aí você forçou a barra. Aí é muito forte essa declaração. Queridos, havia uma promessa de que o Salvador viria da tribo de Judá. Tem um texto que fala, Judá, o cetro jamais se apartará de ti. Então, o Messias precisava vir da tribo de Judá. Mas quem era da tribo de Judá? Maria era da tribo de Levi. José era da tribo de Judá. Veja como Deus faz as coisas. O filho adotivo de José é chamado o leão da tribo de Judá. Jesus não poderia ser o Messias se não fosse descendente da tribo de Judá. O Salvador seria um descendente de Davi. José era descendente de Jessé e Davi. Pastor Eibe diz que Maria que foi privilegiada por conhecer José. José deu para Jesus o seu nome, a sua tribo, sua linhagem, e transferiu a ele todas as promessas que pertenciam àquela linhagem. Nós, como pais, temos que, acima de tudo, pais e mães, acima de tudo, demonstrar o caráter genuíno, integridade. No mundo espiritual, o nosso legado torna possível a vocação do nosso filho. E isso fala de uma outra palavra-chave, identidade. O pai exemplar ajuda a estabelecer a identidade do seu filho. Foi justamente José, né?
que ajudou a estabelecer a identidade de Jesus. João 1,45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Naquela época, as pessoas se apresentavam assim: eu sou Adiel, filho do Adail, de Santana de Parnaíba, São Paulo. Então, José ajudou a estabelecer a identidade do seu filho adotivo. O pai exemplar faz isso. Filho, você é um homem de Deus. Filha, você é uma princesa do Senhor. Quantos jovens estão confusos em relação à sua identidade? Os pais têm esse papel de afirmar a identidade na vida dos seus filhos. Queridos, é algo muito gritante na sociedade, hoje em dia uma coisa maligna, a desvalorização do papel do pai, que gera ingratidão, indiferença, e as estratégias são várias. Por exemplo, a falta de compreensão do princípio de autoridade. Esse negócio do homem ser o líder, isso aí está ultrapassado. Hoje os direitos são iguais. Aliás, é a mulher que manda. Isso é verdade. Nos filmes e na série de TV, o homem, marido, pai, é colocado como um bobão. Até bem intencionado, mas faz tudo errado. A mulher é que faz tudo certo. Veja o desenho animado, Peppa Pig. O que ela diz? Papai bobinho. É uma frase dela, clássica. Ou seja, papai é um bobão. Simpsons. Como que o pai é apresentado no seriado Simpsons? É um fracassado. Queridos, qual o ideal de Deus para a família? Sabe, é o mesmo que acontece na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o mais importante? Nenhum. Todos possuem o mesmo valor, porém existe uma ordem. Primeiro o Pai, depois o Filho, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer, depois o Espírito Santo. Na família é a mesma coisa. Todos têm o mesmo valor, porém existe uma ordem, uma hierarquia determinada por Deus. Pai, mãe, filhos. Queridos, a sociedade tenta diminuir o papel do pai. Veja uma coisa, muitas mulheres influenciadoras, seja atrizes, seja o que for, elas resolvem ter um filho. Isso está cheio de exemplo por aí. Elas resolvem ter um filho, porém sem pai. Vai lá e gera um filho, mas não tem pai. E aí, a adolescente lá na favela, influenciada, é legal ter um filho sem pai. E esses filhos vão para onde? Na história que eu contei no início. Filhos sem pai. E depois aquelas influenciadoras vão marchar contra a violência. Esquecem que elas contribuíram para esse cenário. Quer ver até onde vai a desvalorização, a tentativa de desvalorizar o papel do pai? Algumas escolas, quem é da área da educação sabe disso, algumas escolas estão deixando de comemorar o Dia dos Pais e Dia das Mães, com a alegação que muitas crianças não têm pai. Eu ouvi um psiquiatra secular falando sobre o erro desta decisão. Queridos, se a criança não tem um pai biológico que seja, ela tem um avô, ela tem um tio, ela tem alguém que é referência para ela. E precisa disso. Falei sobre vida devocional, integridade, afirmar a identidade dos filhos. A próxima característica de José
é obediência. Lucas 2,51 diz assim: e voltou com eles para Nazaré, falando sobre Jesus, e voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. Jesus aprendeu a valorizar o seu pai adotivo, foi submisso a ele. Jesus chamou José de pai. Não seria exagero dizer que Jesus obedeceu a Deus porque aprendeu com José. Em Mateus 19, José é chamado de justo porque era obediente a Deus. Mais um detalhe sobre José. José não coabitou com a sua noiva antes do casamento. Somente depois do nascimento de Jesus que José recebeu Maria como mulher. E José ele foi tentado a deixar Maria, um outro fato, até com as melhores intenções, porque segundo a lei seria melhor para ela que ele deixasse. Mas, ao receber a mensagem do anjo, José obedeceu imediatamente, recebendo Maria como esposa e o filho como se fosse seu. Até o nome da criança, José obedeceu e colocou conforme orientação do anjo. Desde os lugares onde morou com sua família até cada detalhe de sua vida, foram em obediência à orientação de Deus. Uma outra coisa importante, Jesus nasceu, José seguiu a lei, levando-o para ser circuncidado ao 8º dia. Quando o pai é obediente a Deus, os filhos são obedientes. Se o pai obedecer à liderança, os filhos saberão fazer. Que sejamos, como pais, exemplo de obediência a Deus e possamos transmitir isso aos nossos filhos. E eles serão obedientes também. E eles vão honrar os pais e vão honrar a Deus. Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Esse é um dos textos mais ensinados na salinha. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Além de obedecer, para honrar. Honrar significa atribuir valor. Honrar os pais é o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem e tenha uma longa vida sobre a terra. Tudo é diferente quando se tem um pai presente. Um pai que coloca princípios em prática. Um outro princípio que nós aprendemos com José, ele entendeu o valor de cuidar do Filho de Deus. Se você soubesse, nós temos falado aqui sobre propósito, Se você soubesse que há um grande propósito de Deus para o seu filho, como você educaria? Tem um grande propósito de Deus para o seu filho, como você educaria? Com certeza, da melhor forma possível. Que nós possamos fazer isso, queridos. Educar os nossos filhos para Deus. José levou a sério a criação e a educação de Jesus. Naquela época, o pai possuía o encargo de educar pessoalmente o filho primogênito. O pai passava para o filho tudo o que ele sabia, tudo o que ele conhecia das Escrituras. José ensinou a Bíblia para Jesus, treinou desde pequeno. Os estudiosos afirmam que os ensinos de Jesus comprovam que ele leu os melhores escritos, ele teve acesso à melhor educação.
Tudo indica, pelas palavras de Jesus, que ele falava pelo menos 4 línguas: hebraico, aramaico, grego e latim. Agora, uma pergunta para os pais: você acompanha a educação do seu filho? Você olha os cadernos, você está fazendo lição? Você incentiva os seus filhos para a leitura? Sim ou não? Caminhando aqui para o encerramento, queridos, mais do que conhecimento intelectual, a maior alegria de um pai é ver os filhos apaixonados por Deus. Para isto, o pai deve assumir a liderança espiritual do lar. Vamos ler a Bíblia, vamos buscar a Deus. Precisamos fazer isso, queridos. Eu digo isso não para condenação, mas para transformação. Nunca é tarde demais ensinar a verdade para o seu filho. José tinha consciência de que ele estava criando o filho para Deus. Assim como Maria, José também recebeu a visita do anjo. Querido papai, não espere receber a visita do anjo para investir no seu filho. Precisamos ter consciência de que estamos criando os nossos filhos para Deus. Isso aqui é algo muito poderoso. Salmo 127, 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Queridos, aprenda uma coisa que eu aprendi isso. Eu creio que você já sabe. Os nossos filhos não são nossos. Os filhos são um presente para Deus, uma herança que pertence a Deus. Por isso, seja um pai que toma as rédeas, seja um sacerdote do lar. Pastor Eibe fala que a maior feminista anseia por um marido cheio de Jesus que lidera a casa. No fundo, é isso que ela quer. O marido que ouve a esposa, sim. Que ouve os filhos, sim. Mas não transfere a responsabilidade. Um pai presente, que dá tempo de qualidade, que conversa com seus filhos, que ensina os seus filhos. Pais que dão muito afeto, afirmação, carinho. Os filhos são supridos emocionalmente. Vou falar isso novamente. Os pais que dão muito afeto, afirmação e carinho, os filhos são supridos emocionalmente e não vão buscar lá fora. Eu comecei com uma história e vou terminar com outra história, que aconteceu na Espanha dessa vez. Já contei essa história uma vez. Aconteceu na Espanha. Um pai tinha um filho que ele não via há muito tempo, perdeu o contato. O nome do filho era Paco. Como que era o nome do filho? Um nome muito popular na Espanha, como se fosse José ou João. E aquele pai colocou uma nota no jornal: querido Paco, volta para casa, está tudo perdoado, eu quero estar junto de você, me encontre na sede desse jornal. Colocou o nome do jornal. Me encontre na sede desse jornal em Madrid, tal dia, tal hora. Aí o pai foi lá para encontrar o filho. Como que era o nome do filho? Um nome muito comum na Espanha. E ele foi lá para a sede do jornal. Chegou lá, tinha 800 pacos procurando seu pai, procurando amor, perdão, reconciliação com seu pai. Pessoas sofrendo pela falta de um pai que ama, que perdoa, que lidera. Queridos, os filhos, eles querem ser liderados.
Eles esperam por isso. E eu creio que Deus quer fazer uma revolução na terra através de famílias bem firmadas, cujos pais investem na vida dos seus filhos. Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Queridos, família é o nosso maior patrimônio. O que importa o homem? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. O pastor Melvin gostava de uma frase, ele dizia: eu não quero ser nem como Davi e nem como Noé. Davi ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. Noé ganhou a sua família, mas perdeu o mundo. Pastor Melvin. A Bíblia diz que uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor e a sua justiça. Nesse dia dos pais, nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos como pais de uma geração, de transmitir para outra geração o conhecimento do Senhor, os princípios, valores, o caminho a seguir, para eles não acabarem numa prisão, como nós falamos no início. Ao contrário, os pais como instrumento de bênção na vida dos seus filhos. Eu quero ler aqui um penúltimo texto, Josué 2, de 8 a 10. Está aqui na tela, você pode acompanhar. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Esse texto é emblemático, queridos. A geração de Josué foi uma geração vitoriosa, viu de perto os feitos do Senhor, uma geração que tomou a posse da terra, uma geração que serviu o Senhor. A geração seguinte, por outro lado, não conheceu a Deus, não conheceu as obras que o Senhor havia feito a Israel. O que nós podemos entender? A geração de Josué falhou em formar a próxima geração. Quantas vezes Deus disse: construa memoriais para que seus filhos se lembrem. Quantas vezes Deus disse: precisa inculcar na mente dos filhos a lei do Senhor. Josué não obteve êxito. A geração atual precisa ser modelo e inspiração de ensinar os filhos no caminho. Precisamos pensar no legado que nós estamos transmitindo. E o último texto, eu já citei, mas vou ler agora. Malaquias 4, 5, 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você já ouviu falar a quantidade de igrejas na Europa que fecharam e viraram cinema, viraram boates? Talvez porque os pais falharam em transmitir a mensagem. Nós não podemos falhar. Amém, queridos? Não podemos falhar. Nós fomos plantados aqui nessa cidade, nessa região, com um propósito: sermos pais de uma geração, de preparar o caminho do Senhor. Como igreja, queridos, o nosso chamado não é gerar convertidos.
O Senhor nos chamou para gerar filhos, e que cada filho seja lançado para o alvo, que cada filho cumpra o seu propósito. A maior carência do mundo é por pais. A sociedade de hoje sofre por falta de pais. Muitas pessoas vivem a vida por viver, por não ter tido um pai que desatasse o seu destino profético. Onde estão os pais alinhados com o propósito de Deus? Queridos, Deus não quer ajuntamentos. Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Herança é aquilo que deixamos para os nossos filhos. Legado é aquilo que deixamos nos nossos filhos. Só um pai pode lançar o filho para o alvo. O papel do pai é lançar os filhos, se necessário, até abaixar, para que os filhos subam nas suas costas e irem mais longe do que você foi. Amém, queridos? Feche seus olhos. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém.
convidar os pais a virem aqui na frente. A gente orar junto. Se os filhos estiverem aí, pode vir junto com o papai. Amém. Os pais, rapidamente. Aleluia. Vem aqui, filho. Vem com o pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Puder liberar as crianças lá para ficar com os papais. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos nessa manhã por cada pai, cada homem de Deus que tem sido um sacerdote no seu lar, que tem recebido a unção do Senhor. Que esta unção se multiplique todos os dias. Que haja graça, que haja virtude do Teu Espírito Santo em nome de Jesus. De pais que transmitem um modelo de vida devocional, de intimidade com Deus. De pais que ensinam os seus filhos no caminho, aproveitando cada oportunidade para ensinar, para transmitir um legado. Um legado de integridade. Pais que afirmam a identidade dos seus filhos. Pais que afirmam a identidade dos seus filhos, que lançam cada um como flechas para o alvo. De pais que ensinam os filhos obediência. De pais que são obedientes a Deus, que servem, que amam a Deus, que transmitem esse modelo para os seus filhos, cuidando dos filhos como se fossem para Deus. E é isso que é a verdade. Os nossos filhos são herança do Senhor, são um presente para o Senhor. Que nós possamos ter esse coração e abençoá-los, e ter esse encargo. Os nossos filhos são do Senhor. Os meus filhos são do Senhor. Filhos que entendem o encargo de transmitir para outra geração. Uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor e a sua justiça. De uma geração que entende o seu privilégio de transmitir para outra geração. Que nós sejamos bem-sucedidos como pais. E eu declaro essa unção sobre cada pai, sobre cada mãe, de transmitir um legado de bênção. Que a bênção se derrame sobre cada família, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir bem forte em nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Parabéns mais uma vez, nossos papais. Que a graça do Senhor, que a bondade do Senhor seja sobre cada família em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém.